Boa tarde, turma. Espero que estejam todos bem. Tá? Então a gente vai fazer aqui a correção da primeira semana do PET 1. Tá? Então, nessa primeira semana a gente trabalhou a diferença entre substância e mistura. Tá? Então a atividade é o seguinte: a água em estado líquido é essencial para a vida de todos os organismos. Analise a composição química da água e responda. Tá? Então, se vocês observarem aqui, nesse zoom que ele deu aqui, ficou meio desconfigurado, mas dá para perceber que aqui a gente tem 4 moléculas iguais, tá? Então a gente tem aqui essas quatro moléculas iguais, né? Isso quer dizer então que eu tenho aqui somente moléculas de água, porque elas são iguais. Toda vez que eu tiver um material em que suas moléculas são iguais, eu tenho uma substância, tá? Independente se as moléculas são formadas pelos mesmos átomos ou não, eu tenho uma substância. Se as moléculas são diferentes, eu tenho uma mistura, que pode ser homogênea ou heterogênea, tá? Então, como a gente já viu, essa água aqui é uma substância, tá? Ela é uma substância simples ou composta? É uma substância composta. Por quê? As moléculas são formadas por mais de um tipo de átomo, tá? Então, o que responde a essa questão, né, a pergunta falando aqui, ó, a água desse copo representa uma substância ou uma mistura? É uma substância, tá? Se vocês quiserem completar, é uma substância composta. Por quê? É formado por um único tipo de molécula e as suas moléculas são formadas por mais de um tipo de átomo. Então, eu tenho uma substância composta, ok? Vamos aí para a questão número 2. Em uma aula prática de laboratório, a professora de ciências colocou 5 amostras, figura 3, sobre a mesa, sendo elas. Na verdade, ela colocou 6 amostras, né? O texto está um pouquinho diferente da foto, né? Da imagem. Água do mar ou salgada, água e areia, água e álcool, água e gelo, né? A amostra D, a amostra E, água e óleo, e a última amostra F, areia. Desculpa. Com base em sua análise e em seus conhecimentos, é correto afirmar que... Deixa eu dar uma minimizada aqui, só para ficar todos na mesma tela aqui. Então, no A, o que a gente tem no A ali? No A a gente tem água salgada. Como a gente tem moléculas de água e moléculas de sal, a gente tem uma mistura. Tá? Essa mistura, então, é uma mistura homogênea, porque ela só tem uma fase. Tá? O que é fase? Tá? Quando você pega o copo, né? Então, você tem dentro desse copo, você tem um volume de água. Tá? Então, quando você olha em toda a extensão do volume da matéria e você só vê uma aparência, você só tem uma aparência, e isso é considerado uma fase, tá? Se a gente olhar a amostra B, que eu tenho água e areia, você então tem duas fases, porque se você olhar em toda a extensão do volume da matéria, você terá uma diferença de aparência. Então você tem duas fases, tá? Então na amostra A eu tenho apenas uma fase e eu tenho dois componentes, porque a água, né, o componente é o número de tipos de moléculas que eu tenho dentro do material, tá? Então eu tenho uma fase e dois componentes, a água do mar e o sal. Desculpa, a água e o sal, tá? No copo B, na amostra B, eu tenho água e areia. Ele não falou se é água salgada ou água de laboratório, né, que é água destilada. Que, então, nesse caso, eu posso falar que eu tenho duas fases e três componentes: a areia, a água e o sal, se for uma água comum, né? Na letra C, eu tenho água e álcool, né? É uma mistura homogênea, porque você só tem uma fase em toda a extensão, né? Então, se a gente reparar aqui, ó, você só tem uma fase em toda a extensão, tá? E ali eu tenho água, posso ter o sal também, né? E o álcool, então tenho três componentes.
na amostra D eu tenho água e gelo, tá? Se você olhar em toda a extensão do copo, você vai ver que o gelo, que é a água sólida, ele dá uma diferença na aparência, tá? Então, quando você tiver água e gelo, você tem uma mistura heterogênea, apesar de ter somente um componente, que é água no estado líquido e água no estado sólido, tá? Mas aí você tem uma mistura heterogênea que tem duas fases, tá? Água e óleo, mistura heterogênea de duas fases, dois componentes ou três, né? Se a água for água comum, né? For água mineral. E no F, né? Você tem aqui somente uma fase, que é a areia, né? Que aí você tem só uma substância, ok? Aí ele pergunta o seguinte: com base em sua análise e em seus conhecimentos, é correto afirmar que B, D e E possuem mais de uma fase? Sim, eu tenho aqui duas fases no B, no D eu tenho duas fases e no E também eu tenho duas fases. Na letra B, apenas apenas a amostra A possui uma fase. Mentira, né? Que a amostra C também tem uma fase e a amostra F também tem uma fase. Tá? A e C são misturas heterogêneas de uma fase? A gente já viu que A é a mistura homogênea e C também é uma mistura homogênea. Tá? Agora, tem uma pegadinha nessa questão, porque toda mistura heterogênea, ele tem que ter mais de uma fase, ok? Ela não pode ter uma fase simplesmente, ela tem que ter mais de uma fase. Ela pode ter um componente, mas tem que ter mais de uma fase. E A representa uma substância pura. Tá? Poderia até falar que o A é uma substância pura, se ele não tivesse falado que era água do mar. Mas como ele falou que é água do mar, então eu tenho moléculas de água e moléculas de sal. Então a gente esquece e a gente fica então com a letra A, que é a resposta correta. Ok? Então, essa questão número 3 está falando o seguinte: as transformações químicas estão presentes no nosso cotidiano e podemos observar evidências de sua ocorrência. Cite três evidências observáveis nos exemplos representados na imagem abaixo. Tá? Então, a gente está vendo aqui o apodrecimento, a fotossíntese, né? A efervescência e a ferrugem. Então, o apodrecimento de uma fruta, né, de um alimento, é uma reação química, tá? Então, está ocorrendo uma oxidação desse material, tá? Assim como a ferrugem no prego, né? É uma reação entre a umidade, né, com o material ali que forma, com a substância, né, que forma essa matéria lá. Tá? No caso da ferrugem do prego, é uma reação química entre a água e o ferro que forma, né, que compõe o aço, né, que o prego é feito de aço, então ele tem um pouco de carbono e um pouco de ferro ali formando o prego, né, formando o aço. Então essa reação química entre o ferro e a umidade do ambiente faz com que você tenha a ferrugem, né? Opa, quase que eu joguei tudo pro chão. A fotossíntese, você está transformando radiação solar em matéria orgânica. Isso isso comprova, né, uma reação química, né? Por isso que a fotossíntese a gente tem a etapa que é chamada de etapa fotoquímica e a etapa química, né? Então, porque ocorrem várias reações químicas, eu transformo luz em matéria orgânica, tá? Eu transformo luz em matéria, tá? Na fotossíntese. E no caso da efervescência, essa liberação do gás, né, que é o CO2, é um demonstrativo aí de uma ocorrência de uma reação química, tá? São evidências da reação química, beleza? Então vamos lá. Número 4 aí tá, pesquise sobre o processo de fotossíntese e em seguida cite os reagentes e os produtos da equação simplificada da fotossíntese, colocando-os nas caixas de texto abaixo. Tá? Não dá para escrever aqui, né? Mas aqui, antes da seta, que são os reagentes, a gente tem a água, que é H2O, mais o gás carbônico, que é o CO2. Tá? E depois da seta, a gente tem glicose,
que é C6H12O6, mais o oxigênio gasoso, que é o O2. O que vem antes da seta são os reagentes e o que vem depois da seta são os produtos. Ok? Depois eu vou ver se eu coloco uma foto aqui no final dessa reação simplificada. E um grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu!